Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite aos nossos amados visitantes. Sejam bem-vindos também. Sintam-se bem à vontade na casa do Senhor. É com alegria que nós também os abraçamos. Queremos cumprimentar também o internauta que conosco interage. É uma alegria tê-los, a todos que nos assistem online. E é com alegria que neste domingo estamos juntos para dividirmos as bênçãos que o Senhor nos colocou e nos colocará através dessa temática linda, que é a graça divina e a ingratidão israelita. Muito bem, então nesta noite nós vamos iniciar, já digo, amada igreja, que começaremos pelos Salmos de número 106. Salmos 106, 106, de 39, do versículo 39 em diante. Salmos de número 106, versículo 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levavam cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia, glórias ao Senhor. Muito bem, nessa noite nós vamos, Senhor, te delegar honra, glória e louvor pela gloriosa presença, majestosa presença tua, nos dirigindo, nos comandando, nos congregando e fazendo com que já tivéssemos e já o fizemos, desenvolvido os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, como sempre fazes, capacita-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo ritmo já empreendido pelo teu maravilhoso ministério de louvor, que já nos colocou diante do Senhor, em honra, glória e majestade. É o momento, Senhor, de meditarmos na tua palavra, tu que com certeza falarás como tens falado conosco a cada culto. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Salmo de número 106, nesse trecho que eu acabei de ler, e na sua totalidade do texto de 39 versículo ao 48 dos Salmos 106, trata-se de um salmo dirigido exclusivamente a Israel. Israel como nação, Israel como povo. Não significa dizer que a igreja, que também é Israel, povo que luta com Deus, povo a favor de Deus, não possa a igreja extrair para si mesma valores desses salmos, muito pelo contrário. Porém, na essência, esse salmo é diretamente, exclusivamente dirigido ao povo de Israel. E Deus fez de uma forma magnífica, sábia,
a sua performance, a sua trajetória para inserir Israel e para colocá-lo como povo entre as nações. Deus sabia de antemão que alguns e a maioria dos israelitas, a maioria, fincaria o pé e fincaria a concepção de que Deus somente para eles vieram. E essa minoria perdura até os dias de hoje. Pessoas que, por serem nacionalmente israelitas, por habitarem numa jurisdição territorial que assambarca Jerusalém e outros povos e outras cidades que são circunvizinhas e pertencentes a Israel, pensam os ortodoxos que Deus só veio para eles. A princípio, Deus, que é onisciente, onipresente e é também presciente, conhecedor de todas as coisas, já era sabedor, já era conhecedor de que esse povo assim agiria. E Deus, pela sua sublimidade, pelo seu beneplácito, então, resolveu usar dessa dureza, resolveu usar desta espécie de dureza, dura cerviz de Israel, para trazer à baila, para chamar os gentios, para chamar os povos pagãos, idólatras, que segundo os israelitas não mereceriam salvação, não mereceriam a revelação de um Deus vivo. Então o israelita, na sua essência, achava que Deus, o Criador, era apenas de Israel. Muito bem, e aqui nos Salmos 106, a partir do verso 39, Deus começa a especificar verdadeiros absurdos cometidos pelo povo israelita para com ele. No 39, assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Tal foi a sofreguidão, tal foi a força, tal foi o ímpeto de prostituição que Israel empreendeu, idolatrando e achando que ele, Israel, era o único na face da terra a merecer a atenção de Deus. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou, ele odiou a sua própria herança. Essa abominação aqui, esse ódio nunca foi perpétuo. Deus tinha uma temporalidade, tem um momento onde ele diz: por um momento te atraí com cordas de amor, por outro momento te abandonei, e o Senhor sabe trabalhar conforme a dureza ou não do coração de cada ser humano. No versículo 4, os entregou ao poder das nações. Sobre eles, os israelitas dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor dele dos israelitas de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem, que tivessem êxito na compaixão daqueles que o levavam cativo. Muitos tiveram misericórdia, muitos fizeram como Nabucodonosor, aqueles israelitas nobres, conselheiros seus, aqueles israelitas mais afincados a Deus, como os seus que iriam ser oficiais na corte. Então eles lograram muito êxito nesse sentido. 46 fez também que lograssem, estou repetindo, compaixão, de todos que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Esse clamor do versículo 47 foi um clamor nacional. Foi um clamor de todos os israelitas que estavam cativos, escravos em outras terras, quando eles pediram que Deus os livrasse daquelas nações e permitissem que eles voltassem à sua terra. Os desterros, os exílios que Israel sofreu foram muitos, foram vários, a tal ponto que o Senhor os fez amargar
os fez clamar, e, portanto, o Senhor teve misericórdia do seu povo, que sempre clamava para que pudesse voltar à sua nação. Israel pervargou, peregrinou pelo mundo durante anos a fio, sem possuir um chão, um território, uma constituição, uma pátria. E nós sabemos da história. Muito bem, e no 48, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia. Quero também ir com a igreja, para que nós possamos vislumbrar e entender o posicionamento israelita em favor de Deus, ou em desfavor da sua graça. Ezequiel 39, é bem explícita essa leitura. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas elas verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas, nações, tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente, porque agiram traiçoeiramente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram com a espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Então é lindo nesse momento de Ezequiel 39, de 21 a 24, quando Deus afirmou, e é verdade, isso ficou claro para todas as nações, e todas as nações saberão que Israel foi levado ao cativeiro por causa da sua iniquidade, o seu pecado sistêmico, o seu pecado organizado, o seu pecado contumaz. Assim saberão as nações que Israel foi ao exílio por ter sido totalmente contrário aos meus conselhos, à minha palavra. O Senhor diz: fui para com eles como aquele que deles escondeu o rosto, e as nações o subjugaram, porque eles se manteram rebeldes, ou se mantiveram rebeldes ao seu Criador. Muito bem, então isso é muito notório, porque ele fala: saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente. Perfídia significa traição, significa infidelidade. Por isso Israel foi levado cativo. E por isso nós temos hoje a convicção de que estamos tecendo uma trajetória que vai nos alcançar como gentios, como terras pagãs que não, a princípio, tiveram a palavra, os mandamentos, os patriarcas, todas as alianças colocadas por Deus, mas também uma nação, povos que viram os céus a proclamar o Senhor e o firmamento a anunciar as obras de suas mãos. Então todos nós, aleluia, fomos e continuamos indesculpáveis, porque todos nós fomos chamados pelo Senhor. Então Deus começou a mexer no tabuleiro, a fazer as suas jogadas estratégicas para alcançar os gentios, para nos alcançar. E isso teria que passar por um povo que ele escolheu antecipadamente, de antemão, para colocar nele a visão e espalhá-los pela terra, como os fez dispersos entre as nações. Na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 9, versículos de 2 a 5. Romanos capítulo 9, versículos de 2 a 5. Tenho grande tristeza, escreve o apóstolo Paulo, tenho grande tristeza e incessante dor no coração,
porque o mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Ô glórias! Então aqui o apóstolo Paulo, que era fariseu, que era poliglota, que era curador, portanto, um procurador também romano, de várias nacionalidades, ele também era um expert nas escrituras, era um escriba versado, aluno de Gamaliel, enfim, ele conhecia a história judaica. E ele, por muito tempo, como Saulo, perseguiu a igreja, pensando estar fazendo um grande favor e um grande beneplácito a Israel. Entre aspas, no bom sentido, quebrou a cara, e na estrada de Damasco ele viu, ouviu e entendeu o que era e quem era Cristo. Então ele fala que dele, os patriarcas, era, portanto, o patriarcado, que ele, como Paulo, desejaria ser anátema para que os seus irmãos compatriotas, dos quais, segundo a carne, eram israelitas, pertencia-lhes a adoção, toda a glória, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas são e deles dos patriotas também, dos patriarcas também, deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus para todo sempre. E amém. Deus para todo sempre. Para quem aqui Cristo é Deus para todo sempre? Quantos aqui creem que Cristo é Deus para todo sempre? Então o Paulo e o Saulo eram conhecedores de que Cristo era judeu, descendência judaica. Porém jamais passou pela cabeça dele que esse Cristo vivo, que se dizia o próprio Senhor, o próprio Deus, teria e teve a capacidade de colocá-los diante da sua poderosa mão para que eles o louvassem como Deus. Era difícil para eles. Então em Romanos 9, de 2 a 5, o apóstolo Paulo, com pesar, tristeza, coloca que deveria e queria e desejaria no íntimo ser anátema, ser maldito, caso isso ensejasse, caso isso contribuísse para a conversão dos judeus, para que eles conhecessem a Cristo. É claro, foi uma força de expressão a que Paulo já era convertido e sabedor de que só o Senhor é Deus, só o Senhor era Deus, continua e sempre será Deus. Em Romanos, no seu capítulo 11, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 11 a 12, há uma indagação do nosso apóstolo Paulo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, israelitas, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Oh glórias! Então aqui Deus está traçando um paralelo pela vida do apóstolo Paulo, ungido pelo seu Espírito Santo, de como Deus fez e colocou em ciúmes Israel e os gentios. Como Deus promoveu esse litígio, esse conflito de entendimento entre israelitas e judeus.
israelitas e gentios, desculpem, entre israelitas e gentios, a ponto de que eles questionassem, por quê? E houve momentos em que o próprio Cristo respeitou o sentimento israelita. Quando ele falou para a mulher cirofenícia, mulher, não é lícito dar o pão da mesa do seu senhor para os cachorrinhos. Então ela entendeu o que ele estava colocando, mas ela falou, Senhor, tudo bem, mas também os cachorrinhos, também os gentios, comem da mesa as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele momento ele a elogiou, a enalteceu, e em outros momentos você percebe a respeitabilidade, o respeito que Cristo tinha para o sentimento nacionalista judaico, em que pese ele próprio saber que eles eram duros de coração. O Senhor os amou, o Senhor prometeu salvá-los e o fará. Na sua minoria, o seu descendente, aquele pequeno número que vai adorá-lo, que vai buscá-lo. E muitos que são salvos ainda nessa geração, e em gerações passadas, muitos adoraram, muitos converteram-se. A Bíblia fala em Atos que muitos sacerdotes deixaram de lado a lei para servir a Cristo. Amém, queridos? Hoje também nós conhecemos vários deuses que adoram ao Senhor. Muito bem, então, aqui em Romanos 11, de 11 a 12, pergunto, disse Paulo, eu quero repetir, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, israelitas, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, queridos, deixa dizer e deixa eu colocar algo para vocês. Eles caíram definitivamente? Eles são condenados? Não. Eles tropeçaram, eles caíram para que os gentios tivessem o conhecimento de Deus. Então foi magnífica essa visão, esse trabalhar de Deus, para que ele pudesse espremer Israel e desse espremer sobrasse o alcance aos gentios. E em Romanos 11, de 25 a 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as suas impiedades, as impiedades. Então deixa eu dizer algo para você, o que será a plenitude dos gentios? O que é a plenitude dos gentios? Quando o Senhor vir e contemplar o número exato de gentios para o arrebatamento, ele arrebatará a sua igreja. Então, na plenitude dos gentios, que significa o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Israel como nação ficará na grande tribulação, aquela parte, aquele contingente grandioso, ficará na grande tribulação. E nesse momento então, a plenitude dos gentios, que foi o arrebatamento, ocorreu, e houve então nesse momento a grande tribulação, e será dentro da grande tribulação que Israel clamará, que Israel romperá com o anticristo, que Israel, quando contemplar, quando vir o anticristo, ser homenageado pelo pontífice, pela besta que emerge da terra, pelo pontificado, ele vai exigir adoração à imagem, os judeus dirão não negativo, e junto com esse evento, as duas testemunhas do arrebatamento dentro da grande tribulação, que serão arrebatadas ao vivo e a cores para todas as nações verem que houve arrebatamento. As duas testemunhas, a palavra de Deus é enfática, são e serão aqueles que não passaram pela morte. Muito bem, então será uma bênção
gloriosa. Aqui também, em Deuteronômio 32, versículos de 1 a 4. Deuteronômio 32, versículos de 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, desde a minha palavra como orvalho. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque porque proclamarei o meu nome, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Por isso, irmãos, entendamos e nos apossemos. Não há caminho torto em Deus. Deus não equivocou, ou não se equivocou ao rejeitar Israel. Muito pelo contrário. Ele trouxe Israel, ele trouxe o remanescente para a sua terra, restaurou o seu povo, e ele vai fazer valer a sua palavra. Ele alcançou os gentios, e um exemplo prático desse alcance aos gentios, dentre tantos outros, foi o próprio Saulo, a quem ele constituiu o apóstolo dos gentios. Muito bem. Então, ainda em rota agora de conclusão, nós queremos ir a Isaías 26, de 1 a 4. Isaías capítulo 26, de 1 ao 4. Vamos ler todos. Naquele dia, se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos, ó as portas, para que entre a nação justa, que acorda e que guarda, obrigado, a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Oh, glórias a Deus. Nesse momento eu pediria que o nosso ministro Anderson Vecchioni nos lesse, e lesse para a igreja, é claro, Isaías 66, Isaías 66, Isaías 66, versículos de 7 a 8. O nosso Anderson Vecchioni, enquanto isso eu pergunto se pastor Anailfe, na sua ocupação lá atrás, no celular, está apta, né, minha linda? Então, depois do Anderson Vecchioni, a pastora Anailfe, quando instada, quando tocada, lerá Zacarias, pastora. Zacarias 12, de 9 a 10. Eu vi o horário ali, vamos evitar Lucas. Zacarias 12, de 9 a 10. Agora vamos com o irmão, com o amado ministro Anderson Vecchioni. Isaías 66, de 7 a 8. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe vissem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Obrigado, meu amado. Então, em 1948, cumpriu-se essa profecia de Isaías ao pé da letra, ipsilíteris.
a nação de Israel, que estava entre as nações. Existiam judeus brasileiros, judeus africanos, judeus europeus, judeus em todas as áreas e continentes da terra. E eles foram chamados pelo movimento de Sião, sionismo, a voltarem à terra prometida. E em lá chegando, foram radicados num dia e estabeleceram ali. E ali foi dada a Constituição, a nova pátria, o novo chão. E Israel tornou-se nação. Esse movimento foi de um dia, agora o processo foi delongado, foi de meses de estabelecimento. E aqui, pastor Anailf entra com Zacarias 12, de 9 a 10, que trata também dos israelitas. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Oh glória, Israel se converterá. Deus derramará no final da grande tribulação sobre eles um espírito de súplica, de choro. Chorarão amargamente por aquele ao qual traspassaram. Chorarão amargamente pelo unigênito e chorarão inconsolavelmente pelo primogênito, porque o Senhor fará isso. Salvará o remanescente, salvará o povo judeu dentro da grande tribulação. A Bíblia fala que serão 144 mil, 12 mil de cada tribo. Queres conhecer um judeu efetivamente em Manaus? Veja se ele tem no sobrenome alguma tribo de Israel. Esse é israelita, amém? Então nessa noite, igreja amada e linda do Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque tu farás isso. E o Senhor já vai arrebatar a sua igreja. O Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Os últimos como nação foram os gentios, serão eles a subirem. E depois virá Israel como nação. Como falamos, muitos já foram salvos, mas como nação, como remanescentes, serão salvos dentro da grande tribulação. Obrigado, Pai, pelos israelitas que foram salvos, desde Abraão até os nossos dias, mas principalmente por aqueles que serão salvos no final da grande tribulação. Que o ministério de louvor suba e que todos nós irrompamos em aplausos ao nosso Deus.